Fala pessoal do canal Amaldiçoados, tudo bem? Vamos contar mais uns relatos aqui para vocês hoje. E nessa noite, tomara que vocês se sintam agraciados por esses relatos. Espero que vocês gostem desses relatos. Espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem para seus amigos, para suas amigas, esses relatos e que eles gostem também, tá certo, pessoal? O primeiro relato de hoje é Monstro do Outro Mundo, tá certo, pessoal? Isso aconteceu, pelo jeito, há muito tempo, mas vamos lá. Ele pulou bastante coisas aqui, ou ela pulou bastante coisas, mas vamos começar. Depois do almoço de Páscoa, a conversa passou para a sala, para a varanda da casa da fazenda. Sentado em sua cadeira de macarrão predileto e cercado por quase toda a família, o vovô acendeu um cigarro e agradeceu a presença de todos, entre comentários e risadas. Espalhando por toda a varanda, o único que se ouvia era história de coisas engraçadas, inesquecíveis, vividas naquele lugar. Poucos minutos depois, uma das filhas pergunta: Papai, quando é que o senhor vai contar a história do bicho que ouviu antes da gente nascer? A varanda inteira silenciou-se. Que história, minha filha? Respondeu o vovô, como querendo fugir do assunto. Aquela do tal monstro da ponte que a mamãe falou e o senhor nunca quis contar. O vovô olhou para a vovó, baixou a cabeça e ficou pensativo. Conta, conta, conta! Pediram todos ao mesmo tempo, deixando o vovô sem saída. E o vovô contou que uma certa tarde, quando voltava caminhando da cidade, um estranho animal lhe seguiu por dentro do mato, rosnando de uma maneira que ele jamais tinha ouvido. Um rosnado estranho e forte que dava a impressão que o animal era enorme e estava ali pertinho, pronto para atacar. Mas o mais assustador é que o bicho nem sequer aparecia, apesar do mato baixo e da claridade do dia. Não era um lobisomem, um urso ou um pé grande? Perguntaram. Não, aqui não tem dessas coisas não. Eu acho que era algo do outro mundo, porque os rosnados me seguiram por um bom tempo, sem parecer caminhar, pois nunca ouvi o barulho dos passos. E onde foi isso, papai? Perguntou um dos tios. Logo depois da ponte. E quantas vezes aconteceu? Perguntou o meu pai. 3 vezes. A última foi 6 meses atrás, quando saí para dar uma caminhada, respondeu o vovô. E o que fez para se livrar do monstro? Perguntou um das outras da família. Nada. Apenas rezei e caminhei, respondeu o vovô com uma voz baixa, como se as lembranças ainda fossem apavorantes. O silêncio da varanda era total. Todos viraram ao mesmo tempo para a estrada e para o mato, espantados e assustados. Em um canto da varanda, eu e meus primos Alex e Márcio, 3 moleques de 16 anos de idade, também olhávamos pensando que o bicho poderia ser e se ainda estava por aquelas bandas. Só tem um jeito de saber. Vamos até lá depois que o sol entrar. Cochichou Márcio. Você tá louco? Protestei. De nada adiantou a boca da noite. Sem dizer nada a ninguém, pegamos 3 lanternas, um facão
e fomos em direção da ponte. Para Márcio, o mais corajoso dos três, a história do vovô estava meio cabeluda, e sua intenção era provar se havia bicho ou não. E se o bicho aparecer? Perguntei. A gente corre, respondeu Alex. Ao chegar da ponte paramos e eu perguntei, já medroso, e agora? Vamos caminhar um pouco mais e se nada acontecer, a gente volta, respondeu Márcio. Respondeu Márcio e seguimos. Depois de um bom pedaço, caminhamos e focamos as lanternas de um lado e outro, sem ver ou ouvir nada. Márcio parou e disse que o melhor era voltar. Até o bicho que o vovô ouviu era apenas coisa da sua imaginação. Tão logo Márcio fechou a boca, tudo começou. Uma enorme pedra foi jogada da mata, caindo bem pertinho da gente. Deve ser alguém da família querendo assustar a gente, disse Márcio. Antes da primeira pedra parou de rolar, outras 3 caíram. Pelo jeito, é a família toda. Você é besta. Vamos correr, disse Alex. Porém correr era impossível, como as enormes pedras que caíam uma após outras à nossa frente. Para piorar mais ainda a situação, os rondamos. Para piorar mais ainda a situação, os rosnados começaram. O vovô tinha razão. Os rosnados eram realmente estranhos, altos e aterrorizantes. Enquanto as pedras caíam e os rosnados estrondavam, nós agarramos uns aos outros, tentando proteger das pedras e dos monstros que não apareciam. De repente, as pedras pararam e veio o pior dos rosnados. Um rosnado agressivo, como se o bicho estivesse cansado de brincar e decidido acabar com as brincadeiras. O medo, o pavor era tanto que, não mais podendo suportar, disparamos na correria, tentando salvar a pele e iluminar a estrada para não cair e ser agarrado pelo monstro. Em questão de segundos, chegamos até a entrada da porta e ali paramos. Para nosso espanto, o maldito monstro não tinha ficado para trás. Ele estava ali, à nossa frente, do outro lado da ponte, esperando e rosnando. Agora a gente poderia ver quem rosnava. Não era um bicho, um urso e nem um tal do pé grande. Era apenas uma coisa preta sem forma, que não aparecia com nada desse mundo. E agora que vamos fazer? Perguntou Alex, apavorado e chorando. Nós estamos fritos. Nós vamos morrer, disse o corajoso em desespero. E foi então que eu lembrei da resposta do vovô. Eu rezei e caminhei. E passando à frente dos meus primos, pedi que me seguissem e rezassem. E assim fizeram. Eu na frente, caminhando e rezando em voz alta, e eles atrás pedindo minha oração e chorando. E pouco a pouco, aproximando do monstro que parecia esperar para o ataque final, mas ele não atacou. Para nossa surpresa e salvação, ele foi desaparecendo até sumir por completo. Nós saímos da ponte e continuamos rezando e caminhando em passos lentos até chegar perto
do terreiro da casa. E tudo acabou. 10 anos depois a fazenda foi vendida. Até aquela data. Até aquela data. O mistério do monstro continuou sem que ninguém descobrisse o que era e muito menos por que aparecia. Hoje, 20 anos depois daquela noite, os rosnados e a figura daquele monstro continuam assustadores, apavorando vivos e inexplicáveis na minha mente. Te cuida e muito obrigado. Quando isso acontece, a melhor coisa é rezar e sair correndo, né? Pra quem gosta de uma adrenalina, que siga em frente, né? Mas é por aí, né? Quando isso acontece, eu sou médium, pessoal. Eu consigo ver, eu consigo enxergar as coisas. Então eu sou um médium, consigo ouvir, consigo ver e tudo mais, consigo sentir, né? E isso qualquer entidade, qualquer outro ser aí, ele pode se transformar numa coisa horrível para querer não é despistar, é que muitas vezes pode ser um acontecimento que pode acontecer com a pessoa e a pessoa, eles querem dar um susto para tu sair correndo, para nada te acontecer, ou para prejudicar também. Então são muitos fatores que tem que ser analisado nessa situação. Mas é sempre por isso, pessoal. A gente muitas vezes tem que estudar, tem que saber de fato o que isso se representa para nós, né? Muitas vezes pode vir até mesmo pode estar acontecendo, ia acontecer um acidente, vir um ser desses te avisar para tu sair correndo e logo ali em seguida, 2 ou 3 minutos, aconteceu um acidente naquele local que tu tava. Então são muitas análises que a gente tem que entender, tá certo? Mas quem entende um pouco disso pode escrever aqui também na descrição dos vídeos para nós, tá certo, pessoal? Vamos para mais um, pessoal. Acho que dá para nós colocar mais um relatinho aqui, tá? É a maldição da Páscoa. A Páscoa sempre foi uma das épocas mais queridas das crianças, com muitos chocolates e brincadeiras. Mas para mim não foi assim. Nasci em um dia de Páscoa. Alguns dizem que tive sorte, mas a maioria diz ser uma maldição. Para mim é uma maldição. Cresci ouvindo as crianças me zoando ou me criticando, muitos me criticando. Muitos diziam que eu estava tentando roubar o dia do coelho da Páscoa. Eles eram crianças, não sabiam que o coelho da Páscoa não existia, não é? Errado. Anos se passaram e o meu aniversário de 16 anos resolvi fazer uma festa enorme. Alguns amigos até mesmo levaram bebidas alcoólicas. Alguns que me arrependo até hoje. A festa foi insana. A maioria saiu carregado de lá. Ouvi os pais de... Só um pouquinho, pessoal. Ouvi os pais de cada um reclamando, dizendo que eu era uma má influência, que eu forcei seus filhos a beberem. Inocentes, né? Como o fim de minha festa, resolvi entrar em casa e dormir. A quem estou enganando? Nunca consegui pregar meus olhos. A voz de minha mãe ficava ecoando em minha mente, dizendo: querida, na véspera da Páscoa devemos nos deitar cedo. O coelho da Páscoa não gosta de ser visto. Comecei a me sentir mal e corri para o banheiro quase vomitando. Foi alarme falso. Voltando para o quarto, ouvi um ruído na sala e me aproximei lentamente.
Vi duas sombras pontudas e aquilo me intrigou. Passou a pa, intrigou, passo a passo. Cheguei perto daquilo e me arrependo por ir até lá. Era uma criatura horrenda. Sua pele era deformada e parecia ter escabiose. Não sei o que é isso, mas enfim. Escabiose. Então ele me encarou e começou a se levantar, ficando em cima das patas traseiras. Suas unhas enormes e mal cuidadas se aproximaram de mim, e seu focinho molhado e fedido. Seu focinho molhado e fedido me cheiravam enquanto, horrorizada, eu me afastava, até que cheguei à parede onde fui encurralada. Seus olhos não tinham vidas, mas sua voz me fez sentir tão viva que o medo da morte finalmente se tornou real. Criança azarada, nascida na Páscoa e mal sabe o que o destino para ti aguardava. Raras são as crianças como você, espertas, são as que dormem até o amanhecer, porque aquelas que acordada estão na visita do coelho na noite de Páscoa. Passaram pela troca e para o resto da vida se arrependerá, e nada mudará o que contigo acontecerá. Vamos lá de novo. Não entendi aqui, mas vamos lá. Criança azarada, nascida na Páscoa e mal sabe o que o destino para ti guardava. Raras são as crianças como você. Espertas são as que dormem até o amanhecer, porque aquelas que acordada estão na visita do coelho na noite de Páscoa. Passarão pela troca e para o resto da vida se arrependerá, e nada mudará o que contigo acontecerá. Enfim, pessoal. Deixamos assim. O coelho bizarro me mordeu no ombro e passou sua saliva em cima, repetindo palavras numa língua que para mim era desconhecida. Então uma dor horrível me tomou, minhas roupas se rasgaram e meu corpo, aquela forma horrenda, tomou. Eu me tornei uma criatura igual a ele, e antes de ele se tornar pó, disse: de agora em diante você distribuirá o chocolate de Páscoa. Essa será a sua sina, até que no próximo menina nascida num dia de Páscoa dê à luz a uma criança assim como sua mãe, e assim como eu fiz, você irá até a criança e passará a maldição adiante. Eu nem mesmo sabia que minha mãe nasceu num dia de Páscoa também. Sempre comemoramos um dia diferente. No próximo ano, eu voltei e visitei meus pais. Nas madrugadas da véspera de Páscoa, o sofrimento de me perder os deixou arrasado, pensando que eu desapareci. As buscas por mim foram encerradas e o caso foi arquivado. Então você aí que nasceu no dia de Páscoa, é bom se
Então você aí que nasceu no dia de Páscoa, é bom que se cuide. Não terei piedade como ninguém mesmo que quisesse. Estou aprisionada nesse corpo que agiu totalmente até que eu acreditasse. Minha sina. Agora ele pede por um substituto que sofra até aceitar sua maldição. Legal o relato. Muito bom. É uma coisa que a gente fica pensando. Mas será mesmo? Você consegue fazer isso mesmo? Vem aqui, vem. Eu deixo vir aqui. Não sou de Páscoa, mas pode vir. Fazer uma visita aí pra nós. Não tô debochando nada, mas pode. Né? Mas que é engraçado, é? Não é, pessoal? Mas enfim, pessoal. Espero que vocês gostem. Se inscreva aí no nosso canal. A gente tá voltando agora de novo. Tô puxando os relatos aqui que me mandaram. São poucos, né? Mas espero que vocês também mandem o seu. Estamos aí para nós ler esses relatos, tá certo, pessoal? Um grande beijo a todos. Por hoje é só. Vamos falar só de 2 relatinhos hoje. Eu tava pensando em 3, mas vou esperar mais um chegar, que pro próximo vídeo a gente faz mais 2, certo, galera? Então um grande beijo a todos. Até a próxima, pessoal. E fui!